Fala, minha galera, vamos lá tentar resolver mais uma questãozinha aqui. Vamos lá, tentar não, né? Vamos conseguir. Agora uma questão bem difícil. Eu admito que essa questão, olha, deu um trabalho. É uma questão de biomoléculas, ele fala de uma questão de bioquímica, ok? Vamos lá então? Ele fala sobre compostos orgânicos bioquímicos, ó. O triacilglicerol é um tipo de esteroide. Eu já vou parar de ler, tá? Triacilglicerol, tá? Triacilglicerol ou triacilglicerol, que é a mesma coisa que triglicerídeo. Triglicerídeo, tudo bem? Que você pode conhecer popularmente como gordura ou óleo. Vai depender do tipo de ácido graxo que você tiver. Edu, eu não estou entendendo. O que é o diabo de um TAG? O que é um triglicerídeo? Eu sempre confundi isso na minha vida. Isso não é um esteroide? Filho, minha filha, se você está confundindo é porque você não tem uma visão holística do processo. É o que? Tá? Dá uma olhada na visão holística do processo. Visão holística do processo é você entender o que é um lipídio. Quais são as classificações de um lipídio, tá? Dá uma olhada que um esteroide, ele é derivado de um álcool de cadeia cíclica chamada de colesterol. Tudo bem? Então, esse é um esquema de um colesterol, beleza? Com um diagrama simplificado, e essa é a molécula de colesterol. É um álcool com várias cadeias cíclicas, formando essa molécula. A partir do colesterol, minha gente, presta atenção, que é um álcool de cadeia cíclica, a gente consegue formar diversos tipos de derivados. Olha que esquemazinho maneiro para você. O colesterol, ele dá origem ao cortisol, ao hormônio corticoide, beleza? Ele dá origem, o colesterol, ao estradiol, que você conhece como estrógeno. Ele vai dar origem à testosterona, tudo bem? À aldosterona, a progesterona, deixa eu mudar isso aqui, né? Ele vai dar origem à progesterona, ele vai dar origem à vitamina D3. Gente, olha que surpresa, a vitamina é um derivado de um colesterol e é considerado um tipo de hormônio. Peraí, Edu, você está me dizendo que vitamina D é um hormônio? É, tal qual a aldosterona, cortisol, estradiol, que é o estrogênio, testosterona e progesterona. Tudo bem, beleza. Esses três hormônios aí de cima, o estradiol, testosterona e progesterona, são os hormônios que a gente chama de hormônios esteroides. Esteroides. Ou seja, eu vou repetir, eles são derivados de um álcool com cadeia carbônica cíclica, que é o colesterol. Quando você volta para o enunciado, ele fala que o triglicerol é um tipo de esteroide. Não, senhor. O tipo de esteroide são esses daí, ó, estradiol, testosterona, progesterona, que estão relacionados com as características sexuais. Tudo bem? Formação de características sexuais. Mas, Edu, beleza, eu entendi que ele não é um esteroide, mas eu ainda não entendi o que é um TAG, o que é um triacilglicerol ou um triglicerídeo. Tudo bem, dá uma olhada. Quando a gente pensa em um triglicerídeo, tu vai pensar no seguinte: um triglicerídeo, ele nada mais é do que um éster. Um triglicerídeo é um éster. Ele é formado pela união de um glicerol, que é um álcool, um triálcool, tá? De cadeia curta, tem 3 carbonos e 3 hidroxilas, juntando com 3 ácidos graxos. Então, é um glicerol junto com 3 ácidos graxos. Tudo bem? Beleza? Por isso que a gente chama isso de triglicerídeo. Aí a gente vai pegar, cara, a hidroxila do ácido, beleza? E juntar com esse hidrogênio aqui, ok? E vai formar, deixa eu desenhar esse aqui, né? Reação de esterificação, vai formar um éster, C-O, 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 isso é um éster, tudo bem? E essa cadeia de triglicerídeo, ela pode ser saturado, monoinsaturado, poliinsaturado. Tudo bem, gente? Se eu estiver falando de um triglicerídeo só com cadeia carbônica saturada, a gente está falando de gordura. Tudo bem? Se a gente estiver falando de monoinsaturado, poliinsaturado com várias insaturações, a gente está falando de óleos. Gordura tem como característica ser de origem animal e esses óleos aqui, ó, são óleos de origem, tá, vegetais. Beleza? Foi. E aqui o diagrama simplificado mostrando o glicerol com as três cadeias de ácido graxo. Então, traduzindo para você, um triglicerídeo ou um triacilglicerol, ele é um éster e não um derivado de um álcool, tá? E não um esteroide. Então, a afirmativa da letra A, ela está muito falsa. Tudo bem? Beleza? Dá uma olhada, continua, vê se a gente acha algum outro erro. Está na composição da membrana plasmática de células animais.
sendo produzido principalmente no fígado. Isso é o colesterol, tá certo, tá? Colesterol. Triacilglicerol não, tá? Se a gente substituir isso aqui, ó, por colesterol, fica até verdadeiro. Trata-se de um composto químico precursor da vitamina D, tá certo? E dos hormônios estrógeno e testosterona. Gente, se ele substitui triacilglicerol por colesterol, fica tudo certo. Tudo bem? Então tá falsa essa primeira opção. Deixa eu mudar de cor. Vamos falar da segunda. Vamos lá. Os esfingolipídios, Jesus, são formados por uma molécula de esfingosina ligada aos ácidos graxos através de ligação amida. São lipídios importantes na estrutura de membranas. Os derivados de ácido graxo da esfingosina, tá, são conhecidos como ceramidas, as quais são precursoras de esfingomielina, gangliosídeos e cerebrosídeos. Meu amigo, o cara da Unívia que faz a questão dessa, ele quer ver você no inferno. Na verdade, ele vai para o inferno. Vamos ter uma visão holística do processo? Vamos ver? Um resuminho, eu sei que você gosta de resuminho, um resuminho de lipídios para você. Dá uma olhada. Os lipídios eles são classificados em glicerídeos, isso que eu mostrei para você. Ali, ó, o glicerol mais ácido graxo, que são chamados lipídios simples, que podem ser gordura animal ou gordura vegetal. Tem prova que não chama de gordura vegetal, tem prova que chama, e livros também, que chamam isso direto de óleo, tá ok? Segundo tipo de lipídio são os esteroides, acabei de mostrar para você. São lipídios complexos que formam hormônios, o próprio colesterol e alguns tipos de pigmentos, ok? Vamos lá. Existem os cerídeos, que são formados por um álcool mais ácido graxo. Um álcool, cara, que é diferente do glicerol. O glicerol ele tem 3 carbonos, esse álcool é de cadeia longa, certo? Que tem como função ser impermeabilizante de folhas e de penas. E o quarto grupo são os fosfolipídios, que é o mesmo glicerol lá em cima, beleza? Mais um fosfato, certo? E ele está associado com a formação de membrana. Bom, entendeu a classificação? Óbvio. Para que serve o lipídio? Tá? Aliás, características, eles são apolares, por isso que eles são insolúveis. Eles são apolares. Como a água é polar, ele não se dissolve. Possui um caráter ácido em sua maioria. Tá? Estrutura química varia um pouquinho mais de uma forma geral. Um álcool mais ácido graxo, anéis benzêmicos, como no caso do colesterol, e longas cadeias de hidrocarbonetos, que são os ácidos graxos. Bom, estrutura ou é um lipídio simples, que tem apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, ou os lipídios complexos, como ele está falando agora, os fosfolipídios, a esfingosina, que tem nitrogênio, certo? E eu vou te mostrar como que é essa estrutura. E funções, né? Para que serve um lipídio, gente? Uma das principais, fonte energética. A segunda fonte de energia básica, sendo que a primeira são os carboidratos. Isolante térmico, retenção de calor. Função estrutural são constituintes de membranas, tá? Fosfolipídios, função estrutura de membrana e o próprio colesterol em animais, beleza? E além de formar hormônios, estrutura de hormônios. E também está associado com a absorção de nutrientes. Então, para você absorver vitaminas lipossolúveis, que são K, E, D e A, só se você tiver lipídios na sua alimentação. Então quem tem uma dieta pobre em lipídios ou que ingere medicamentos para não absorver lipídios, você vai ter um sério problema, cara, que é a não absorção também de vitaminas lipossolúveis, K, E, D e A. Tudo bem? Bom, a questão está falando desses lipídios complexos aqui. Deixa eu te mostrar umas imagens aqui. Bom, dá uma olhada. Ele está falando dos esfingolipídios. Meu filho, o que diabo é um tal de esfingolipídio? Tá? O esfingolipídio ele vai ser formado, gente, por essa esfingosina. O que é essa esfingosina? Tá? Você vai anotar para você que essa esfingosina é um álcool aminado. Beleza? Com um grupamento amina aqui na sua estrutura. Beleza? Questão muito sem noção. A gente faz. Tá? Quando você junta a esfingosina, esse álcool aminado, com o ácido graxo está em espanhol, né? Com o ácido graxo, surge uma molécula chamada de ceramida, ok? E essa ceramida, se você juntar a ceramida com uma tal de fosfocolina, a gente forma a esfingomielina, tá? Se você juntar a ceramida com o açúcar, você forma o cerebrosídeo. Se você juntar a ceramida com o oligosacarídeo, você forma o gangliosídeo. Jesus amado, tu tá de sacanagem, tá? Então, como é que é a brincadeira? Eu desenho para você. Se você pegar esse álcool aminado, que é a esfingomielina,
esfingosina e juntar com um ácido graxo, beleza? Cadeia carbônica, um ácido carboxílico, você vai formar a tal da ceramida. Tudo bem? E essa ceramida é que vai ser a base para você formar, me ajuda, ali ó, para você formar uma esfingomielina, para você formar a tal da esfingomielina. Mostra o desenho, Edu, mostra o desenho. Tá aqui, ó, você tem a esfingosina, tá? Que juntou com o ácido graxo e formou a ceramida, beleza? E a partir daí, ó, se você juntar com a tal de colina, você vai formar uma tal de esfingomielina. Então, dá uma olhada. Ceramida vai dar origem a esfingomielina. Se você adicionar, deixa eu melhorar o desenho. Vai formar aqui, ó. Opa. Dá uma olhada. Se você formar um grupamento, uma tal de colina, você vai formar isso que ele mostrou aqui, ó. Uma colina, uma tal de esfingomielina, tá? Vamos lá, coloca para você esfingomielina. Esfingomielina, não desiste, mielina, tá? Se você juntar com um açúcar, essa ceramida, mais um monossacarídeo, monossacarídeo, mostra o desenho para mim. Tá aqui, ó, juntei esfingosina, o ácido graxo, é a ceramida. Se eu juntar ali, ó, com um monossacarídeo, com açúcar, eu formo um tal de cerebrosídeo, tá? Que é um tipo de lipídio também, tá? Eu formo um tal de cerebrosídeo. Cerebrosídeo. Eu te pergunto por que perguntar isso é uma prova de vestibular, né? Mas aceita que dói menos. Se eu juntar essa ceramida com polissacarídeo, quem vai aparecer? Dá uma olhada. Juntei a esfingosina, o álcool aminado, beleza? Com o ácido graxo, formei a ceramida. E se eu juntar com o polissacarídeo, aparece um gangliosídeo. Então, anota lá, mais um polissacarídeo, né? Você vai formar o gangliosídeo. Caramba, Edu, e o que diabo é isso tudo? Isso tudo que você está vendo aqui, ó, são chamados esfingolipídios, tá? São chamados esfingolipídios. Esfingolipídios. E esses esfingolipídios, eles são lipídios de membrana. Eles são lipídios de membrana. Ou seja, você está aprendendo que além dos fosfolipídios, você vai encontrar outros lipídios na membrana de células, que são os esfingolipídios. Então, a membrana tem fosfolipídio e esfingolipídio. Ok? Beleza? Tá ali a estruturazinha deles, tá? Lê de novo comigo lá as opções agora, tá? Vamos lá, ceramina, fosfocolina, tá tudo certo? Tá certo. Se você colocar aqui, né? Não é só colina, tá? É a fosfocolina. Tem um grupamento fosfato também. Beleza? Ali, ó. Tem um grupamento fosfato também. Agora vamos ler de novo, ver se está certinho. Olha só, vê comigo. A gente volta lá para as opções. Aqui, ó. Os esfingolipídios, que é aquele geralzão, são formados por uma molécula de esfingosina, tá certo? Ligado com ácido graxo, tá certo? Tá? Ligados através de uma amida, tá? Edu, cadê a amida? Cadê a amida? Que eu não vi a amida ali. Cadê a amida? Tá? Cadê? Vamos mostrar a amida. Sim, olha aqui, ó, a ligação de amida, tá? A ligação amida. Ok? Vamos lá, volta para as opções. Opa, tá aqui. Tá tudo certo, tá? São lipídios importantes na estrutura de membranas, tá certo. Os derivados de ácidos graxos da esfingosina são conhecidos como ceramida, acabei de mostrar, tá? Esfingosina mais ácido graxo são as ceramidas, as quais são a base, as precursoras, vão dar origem à esfingomielina, gangliosídeo e cerebrosídeo. Esfingomielina. E aí, gente? Tá certo ou errado? Tá? Eles são a base para formar esfingomielina, cerebrosídeo e gangliosídeo. Todos eles são esfingolipídios. Cara, questão beirando o impossível, tá? O cara queria que você soubesse já coisas de faculdade, tá? Opa, é falso não, tá bem verdadeiro. Questão difícil, sem noção, absurda, mas a gente está aqui para tentar te ajudar, ok? Vamos lá, próxima. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, tá certo, tá?
Deixa eu colocar uma coisa para você, tá? Deixa eu colocar aqui o número 1, deixa eu colocar aqui o número 2. Uma coisa bem simples, tá? Quando eu falar de ácidos nucleicos, sempre que aparecer ácido nucleico, lembre que isso aqui são polímeros, são sequências. Sempre que eu falar de nucleotídeos, tá? Nucleotídeo 2 ali, ó, o nucleotídeos, tá? Estou escrevendo de novo nucleotídeo. Sempre que eu falar de nucleotídeo 2, eu estou falando dos monômeros, então preste atenção. O conjunto de monômeros forma um polímero. O conjunto de monômeros forma um polímero. O monômero nucleotídeo, quando eu tenho vários nucleotídeos, eu formo um polímero que é o tal do ácido nucleico. E preste atenção, esse ácido nucleico é o DNA ou o RNA. E o monômero que eu estou falando ali, ó, é o nucleotídeo. E você lembra que o nucleotídeo ele é formado por 3 partes? Você lembra que ele é formado por 3 partes? Ele é formado por uma pentose, um açúcar com 5 carbonos, ele é formado por um grupamento fosfato, ele é formado por uma base nitrogenada. Isso é a base, isso é repetitivo, né? Nitrogenada, da bioquímica. Então, continua. Não tem nada errado, tá? Por enquanto. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, que são compostos por um ácido fosfórico, ou grupamento fosfato, um açúcar, que é a pentose. Lembre que a terminação -ose em bioquímica é quase sempre para açúcar, ok? Bases nitrogenadas e as bases... Cadê? Eu me perdi. Cadê? E uma base nitrogenada, perdão. Tá? Esses nucleotídeos estão unidos um ao outro por ligação fosfodiéster, estabelecidas entre um açúcar e um fosfato. O DNA e o RNA diferenciam-se graças ao açúcar e às bases nitrogenadas encontradas em seus nucleotídeos. Cara, que questão difícil também, mas está tudo verdadeiro. Deixa eu só te mostrar um desenhozinho aqui, tá? Que quando eu falo de DNA, a gente tem 2 ligações, tá? A gente tem a ligação na molécula de DNA, ligação na molécula, e tem a ligação entre moléculas. Preste atenção. O nucleotídeo ele é formado por um açúcar, beleza? Por uma pentose, ok? Tá aqui a pentose, que tem um fosfatozinho ligado com ele, ok? E tem uma base nitrogenada, uma BN. É isso que é o nucleotídeo, tá? Quando eu juntar com outro nucleotídeo, a gente vai ter uma ligação fosfodiéster. Tá aqui a pentose, o fosfato ligado com uma pentose, beleza? Que tem uma base nitrogenada. Tá aí. Eu fiz a ligação na molécula de DNA. É uma molécula de DNA, beleza? É a chamada ligação fosfodiéster. Essa ligaçãozinha aqui, ó. É a fosfodiéster, que ele fala no enunciado, ok? Só que o DNA é fita dupla, você lembra disso? Aí você vai ter uma outra ligaçãozinha aqui, ó, com uma base nitrogenada, que vai estar com uma pentose, mesmo jeito, e que vai estar com um fosfato aqui em cima. E aí a gente tem outro nucleotídeo aqui embaixo, com outra ligaçãozinha aqui, ó, base nitrogenada, que está ligado com uma pentose, tá? Que tem o fosfatozinho aqui. Aí esse fosfato liga aqui. Esse fosfato liga no açúcar. Então, quando eu estiver falando, presta atenção, de fosfato, deixa eu melhorar para você, de fosfato ligado com uma pentose, fosfato ligado com pentose, essa ligação de fosfato com pentose é a chamada fosfodiéster. Beleza? É dentro da molécula. Agora, entre as duas, isso aqui, ó, forma uma fita de DNA. Isso aqui forma outra fita de DNA. Tudo bem? Beleza? Se eu estiver falando dessa fita 1 e dessa fita 2 aqui, tá? Ligadas uma com a outra, o nome da ligação é essa daqui. E isso é chamada ligação de hidrogênio. Então, se eu estiver ligando BN com BN, base nitrogenada com base nitrogenada, BN com BN, a ligação é ligação de hidrogênio.
Tudo bem? Difícil isso, gente? É muita informação. Eu admito que é muita informação aqui para você. Então, se eu tiver a ligação de fosfato com pentose a fosfodiéster, BN com BN é a ligação nitrogenada, certo? Então, deixa eu até resumir, eu vou ser bem repetitivo com você. Se a ligação for dentro do DNA, a ligação aqui, é fosfodiéster. Se a ligação for entre moléculas de DNA, é ligação de hidrogênio. Tudo bem? A ligação de hidrogênio é feita de BN com BN, está aqui embaixo. A ligação na molécula é entre fosfato e o açúcar. Aí a fosfodiéster. Beleza? Difícil isso? Lê de novo a opção. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, tá certo? Que são compostos por um ácido fosfórico, um açúcar e uma base nitrogenada, tá certo? Esses nucleotídeos estão unidos nucleotídeos unidos um ao outro por ligação fosfodiéster, estabelecidos entre um açúcar e um fosfato. Um açúcar e um fosfato. O açúcar é a pentose, gente. O açúcar é a pentose. Lembra da terminação ose, glicose, maltose, sacarose, pentose. Beleza? O DNA e o RNA diferenciam-se graças ao açúcar, a pentose é diferente, uma é ribose, outra é desoxirribose, e as bases nitrogenadas. Lembrando que a base do DNA, ela vai ser o que, gente? A base do DNA, adenina, timina, guanina e citosina. No RNA, a única diferença no lugar do T entra a uracila. Então está tudo verdadeiro, ok? Última opção. Algumas proteínas podem ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas, originando a estrutura terciária. Essas cadeias se mantêm unidas por forças covalentes e não covalentes, como a estrutura secundária. Em ambas as estruturas, as forças de união ocorrem em cadeias laterais de cada aminoácido, obedecendo características químicas de cada uma das moléculas. Cara, ele inverteu, tá? Essa afirmativa está falsa. Vamos sublinhar possíveis erros aí para você. Vou mostrar aqui, Olha só. Algumas proteínas podem ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas, tá certo? Beleza, cada uma sequência de aminoácidos formando a estrutura quaternária. Origina a estrutura terciária, tá aí o problema, tá aí o problema. Deixa eu pegar uma página em branco, que a gente já poluiu bastante aqui essa imagem aqui, tá? Galera, olha só. Se eu tiver aminoácido, isso aqui, é o que a gente chama de estrutura primária. Se esses aminoácidos começam a se enrolar um com o outro, formando um fiozinho ali de telefone, ou de interfone, né? Se você for mais jovem, tá? Formando essa estruturazinha aqui, a gente vai ter a tal da estrutura secundária, tá? Que pode ser assim, em alfa-hélice, ou desse jeito, uma tal de beta preguiada, mas ambas são estruturas secundárias, tá? Beta preguiada ou alfa-hélice, estrutura secundária. Então, é como se esses aminoácidos começassem a interagir, formando essa estrutura. Depois dessa estrutura, a gente teria todos os aminoácidos se enrolando, interagindo entre si, com ligações covalentes, e aí formam a estrutura terciária. Se eu pegar outra proteína terciária e fizer a interação com outra proteína terciária aqui, tá? E se eu pegar mais uma, 2 ou mais uma aqui, vou pegar só mais uma, pronto, só mais uma. A gente acabou de formar uma proteína com uma estrutura quaternária, tá? Tem proteína que para aqui. Tem proteína como a hemoglobina que precisa de associação com outra proteína. Tudo bem? Então, cata para mim o erro da opção, vai. Algumas proteínas podem ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas, originando a estrutura quaternária. Essas cadeias se mantêm unidas por forças covalentes, a quaternária, tá? E não covalentes, tá certo? Como a estrutura secundária. Outro erro. A estrutura secundária, cara, você tem apenas a interação ali entre aminoácidos próximos. Você tem uma ligação muito fraca, não é bem uma ligação covalente ali, não. Tá ok? Beleza? Tem outro erro ali. Em ambas as estruturas, as forças de união ocorrem entre as cadeias laterais de cada aminoácido, tá certo? Obedecendo as características químicas de cada uma das cadeias. Tá certo, mas ele errou ali em trocar terciária, secundária, fazer uma bagunça na tua cabeça. Questão difícil? Muito, por envolver conceitos muito aprofundados. Mas é essa a realidade da Univ. Valeu, galera. Grande abraço.